Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que tenhamos um dia abençoado, de paz, equilíbrio e muito amor. Continuando o nosso Evangelho do Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, ditado pelo seu mentor, o Emmanuel. O capítulo de hoje é o 39, Fé inoperante. No caso, é fé que não tem eficácia, né? A fé que não opera, que não tem efeito. Essa passagem foi tirada tem um trechinho do Novo Testamento que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção. Quer dizer, é um problema para a gente tomar muita atenção e ficar atento, mas isso em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então ele vai nos colocar algumas pontuações para a gente tentar entender o que ele está querendo nos dizer. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? Quer dizer, do que adianta ter um motor precioso, valioso, que ele é bem eficaz, mas ele está ali parado, de enfeite, e ninguém utiliza ele, não faz bom uso dele. De uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo. Muitas vezes tem aquele preparo, todas aquelas fontes para poder molhar toda a plantação, mas se não é usado, está ali encostado. Ou de uma luz que não se irradie, tipo uma vela que está apagada. Qual que é o mérito dela, se ela não está iluminando, não está fazendo a função dela, o papel dela? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará a nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Quer dizer, o que adianta se eu pego uma semente para ser plantada, para ela produzir e alimentar e trazer benefício para as pessoas? O que adianta se eu deixo ela ali parada e não a planto, eu não a utilizo da maneira correta? Ela vai ficar sem utilidade, sem função, não é bem assim? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. Se eu não usar a tora da madeira, se eu não utilizar da maneira correta o serrote, a plaina, para fazer muitas vezes um objeto, daquilo ali eu tirar proveito, ela vai ficar lá no meio do mato, apodrecendo e vai se desintegrar. A partir do momento que a árvore é derrubada, né? Que a madeira está ali no chão. Então, se ela não for aproveitada, ela vai se desintegrar e não vai servir ao papel que ela teria. Então, para isso, ele está nos colocando, precisa do empenho, precisa do trabalho, precisa da dedicação. E ele nos coloca assim, que a crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Como que nós vamos desenvolver a nossa fé? A crença religiosa, normalmente quando a gente tem essa crença religiosa, de alguma religião, não importa qual, quando a gente tem isso dentro da gente. Mas o apostolado é o fim, quer dizer, o intuito é nós levarmos essa crença, essa fé para onde nós formos. Através da crença religiosa, eu exercito a minha fé. Mas a partir do momento que eu espalho essa fé, eu espalho esse trabalho para levar luz para quem está do meu lado, para as pessoas, né, em qualquer lugar, aí sim eu vou estar fazendo o que é o fim dela, que é eu espalhar
otimismo, espalhar amor, espalhar solidariedade. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual dentro do seu ser, lá no imo, lá dentro do seu ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, que ele procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A partir do momento que eu tenho esse despertamento, que eu já entendo isso, o que é essa fé, o que é que Jesus está querendo nos chamar, em especial aqui no caso, né, especificamente nesse capítulo. Se eu já tenho esse despertamento dentro de mim, o que eu estou fazendo? Vai me competir eu espalhar isso, levar essa fé, esse otimismo por onde eu passar, aonde eu estiver. Essa é o intuito da gente pegar essa fé, essa esperança, esse conhecimento que nós já temos através da nossa crença religiosa e de alguma maneira eu ajudar o meu próximo, eu estender uma palavra, eu estender o auxílio para que o mundo melhore. Estamos precisando de mais discípulos, de mais pessoas despertadas para o Evangelho de Jesus, para a verdadeira tarefa nossa aqui no planeta Terra. É um chamamento para cada um de nós. E ele nos coloca que a fé, ela na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação, pelo trabalho incessante, ele se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Quando eu consigo transformar o que eu já sei, o que eu já tenho de melhor dentro de mim, eu consigo levar isso para aonde eu estiver. Eu consigo ser uma pessoa melhor, ajudando o meu parente, o meu amigo, aonde eu estiver, que eu seja esse grão de mostarda que espalha, que leva trabalho, que leva auxílio. Não adianta nada eu ficar só na minha crença, na minha fé, mas eu não faço nada para de alguma maneira estar ajudando aquela pessoa que de repente está com alguém precisando, está com um parente doente, que está com alguém necessitado. Eu consigo sentir a dor do próximo e levar uma palavra pelo menos de otimismo, de esperança e de amor para esse irmão? Eu estou entendendo o meu propósito como discípulo de tentar, pelo menos um pouquinho, me melhorar e conseguir ser essa luz que tantas pessoas estão precisando? Porque muitas vezes a gente fica no nosso comodismo e a gente vai deixando as coisas passarem e só vamos ter esse despertamento se acontecer alguma coisa próximo de nós, ou conosco, ou com alguém que a gente ama muito. Talvez nesse momento nós vamos ter esse despertamento. E não precisaria chegar a esse ponto. Poderíamos ter aquele aprendizado, como diz, ou pelo amor ou pela dor. Poderia ser pelo amor. Mas que de alguma maneira a gente acorde, que nós façamos essa fé que cada um tem dentro de si, que ela passe a ser operante, que ela passe a ser eficaz, que ela vá de alguma maneira transformar, ajudar, elevar o meu irmão que está precisando. É um despertar para cada um de nós. Tem uma historinha do livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 1. E a historinha é A Luz Dissipa as Trevas. Certa vez, um grupo de pessoas caminhavam por uma mesma estrada, sem se conhecerem. A certa altura, da caminhada, nuvens estavam anunciando que vinha chuva. Foram se formando lá no firmamento. Em breve, desabou forte temporal, surpreendendo a todos, que imediatamente se abrigaram em um casarão abandonado às margens da estrada. A habitação, a casa, o casarão, estava em péssimo estado
e seus numerosos compartimentos formavam um verdadeiro labirinto. Como as pessoas não se conheciam, cada uma procurou um canto isolado. Cada uma ficou separada, cada uma no seu cantinho, aguardando em silêncio o fim da chuva. Altas horas da noite, o tempo melhorou. Estava, porém, muito escuro, pois o casarão ainda não possuía nenhum tipo de iluminação. Ainda assim, as pessoas resolveram ir embora. E foi então que se formou uma situação caótica. Tateando, nas trevas, não encontraram a saída. Elas não encontravam a saída, iam colocando a mão como se estivesse tateando mesmo cada lugar. Elas iam se chocando umas contra as outras ou contra as paredes, porque estava tudo escuro. A algazarra era medonha, com gritos, palavrões, expressões de medo, de raiva e por aí afora. Naquele momento, um viajante passava pelo local e, ouvindo a gritaria, ele resolveu investigar, dirigindo-se então para aquela casa. Ao chegar à porta principal, logo na entrada, ele ergueu o lampião que trazia consigo e a luz adentrou o recinto, proporcionando a todos condições para saírem, reiniciando a jornada, o que ocorreu de forma tranquila. O interessante é que o viajor não disse uma única palavra, apenas clareou o recinto, o casarão com o seu lampião. Será que se nós fizéssemos como esse viajante, ele fez a maneira certa, não precisou dele perguntar quem é quem, ele foi lá com o lampião, quer dizer, com a sua ajuda, com a sua disposição de estar tentando de alguma maneira resolver o problema, ele ajudou todo mundo. E se cada um não ficasse no seu mundinho egoísta, se cada um, de alguma maneira, sem se conhecer, mas se exercitassem mais a fé dentro deles, mas aquela fé que leva ação, talvez com uma palavra de incentivo, talvez com uma oração, a situação talvez não seria outra? É para a gente repensar como estamos lidando com o nosso pensar em sermos mais solidários, como nós estamos trabalhando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, essa fé que nele coloca aqui, a fé que ajuda, a fé que opera, que produz coisas positivas. Questionamentos para cada um de nós. Paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, com muitas vibrações de amor, de carinho e de equilíbrio. E assim nós vamos vibrando por todos os países que estão em guerras, que estão em desequilíbrio, em sofrimentos, fomes, passando por fome, por doenças, vibrando por todos que estão precisando. Vamos vibrando pela paz mundial, vibrando por um caso difícil que cada um de nós possa conhecer, vibrando por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus, vibrando pelos hospitais, pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, por um caso, que talvez está precisando daquela ajuda nesse momento, que cada um de nós, de alguma maneira, possa conhecer. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.